Alô? Alô? Tudo certo? Pode começar? Fechou. Pessoal, muito boa noite. É um prazer estar aqui. Eu já estive aqui na cadeira desse pessoal que está organizando essa semana. Meus parabéns, primeiramente, né, para todos vocês. Estão organizando uma semana linda, muito didática. E também agora é um prazer estar aqui em cima, né, podendo trazer um pouco de conhecimento para vocês e também compartilhar um pouco do que eu gosto de estudar também, né. Então, o tema da minha palestra é Técnicas Avançadas de Aprendizado e Memorização. Eu não fiz nenhum slide de apresentação, mas me apresentando rapidinho, meu nome é Leonardo Boenck. Eu estou no 4º ano agora de Sistema de Informação aqui com vocês. Estou nos meus últimos momentos de presidente do DASE. Que mais? Sou apaixonado em aprender e eu trabalho como analista de risco em uma grande empresa aí que também não vou mencionar. Bom, mas para começar aqui a palestra de memorização, eu queria primeiro testar a memorização de vocês, como que ela tá, beleza? Então, quem tiver aí um papel e caneta, ou às vezes pode usar no celular, eu vou mostrar aqui na tela uma lista com 10 itens. Esses 10 itens, eles não têm ligação um com o outro, tá? E eu vou dar 30 segundos para vocês memorizarem esses itens, beleza? Não é para escrever durante esses 30 segundos, tá? Eu vou dar os 30 segundos e daí, quando acabar, vocês escrevem o que vocês lembraram. Beleza? Entendido? Então, calma aí, vou contar. Eu não tenho um cronômetro aqui. Eu vou contar na cabeça. Mas então, todos apostos? Foi. Tem que decorar em ordem. Deu tempo. Agora, quem tiver com um papelzinho, pode escrever, ver quantos você lembrou. Alguém aqui arrisca dizer todos os itens que estavam lá em ordem, os 10? Alguém arrisca? Alguém lembra de menos? Uns. Você? Calma aí. Deixa eu botar minha colinha. Eu também não lembro. Vai lá. Tá suave, querido. Os 10 itens. Pô, não lembro exatamente todos os 10, claramente, mas eu lembro que era barba, objeto, jaqueta, vencedor, calendário, soco, fivela. Esse eu não lembro, mas o último era aleatório. Você foi muito bem, porque você pulou evolução, que era o 5º, e pulou o 9º, que era gás. Mas você foi muito bem. Mas, mais ou menos, em média, para quem faz esse teste assim, em 30 segundos, porque não é muito tempo para você ficar treinando na sua cabeça. Você fica repetindo as palavras. Barba, objeto, jaqueta, vencedor, evolução. Você tem que ficar repetindo e você tenta juntar elas em tipo, alguns chunks, para você tentar lembrar melhor. Mas é pouco tempo para você lembrar. E elas não têm conexão nenhuma uma com a outra. Então, a sua memória ela não vai ter uma boa eficiência em lembrar uma lista assim, né? Em média, vamos dizer, as pessoas aqui conseguem lembrar de 5 a 6 itens em ordem, né? Fora de ordem, você até pode conseguir lembrar de alguns outros, mas essa é mais ou menos a média. E por que eu estou falando isso? Como que funciona a nossa memória? Por que esse teste não foi tão eficiente? Tudo que a gente percebe, que a gente recebe de informação através dos nossos 5 sentidos, ele entra aqui, são estímulos. Ele entra na nossa memória sensorial. Então, a nossa memória sensorial ela está recebendo a todo momento vários estímulos e nem todos esses estímulos você presta atenção, né? Quando você presta atenção, ele passa para o próximo estágio. Mas todos esses estímulos que você não presta atenção, você simplesmente esquece. A memória sensorial ela tem capacidade de umas 3 a 7 unidades e ela fica armazenada durante meio a 3 segundos, mais ou menos. Então é muito pouco. Quais informações você esquece aqui? Vamos dizer que você está andando na rua e você passou por uma pessoa, você olhou para o rosto dela
você percebeu o rosto dela, mas não é uma informação importante. Depois de alguns passos, você já esqueceu o rosto dessa pessoa. Você está na sala de aula, você ouviu uma caneta cair de um colega lá do outro lado da sala. Você percebeu a caneta cair, mas você não vai lembrar disso daqui uns 10 minutos, né? E as informações que você realmente presta atenção, elas passam aqui para o nosso working memory, a nossa memória de trabalho. Na working memory, a gente tem uma capacidade maior de 7 a 9 chunks, não são mais unidades. Cada chunk tem, em média, 5, 6 unidades. Então é uma capacidade bem maior, né? E a duração também é maior, de 5 a 15 segundos. Parece pouco, mas isso é sem o retreinamento, né? Se você está lendo algum texto, se você está, por exemplo, no teste que a gente fez aqui agora, você estava relendo várias vezes. Isso vai ficar na sua memória um pouco de tempo a mais, né? Mas o working memory, ele funciona ali como a memória que busca as informações da sua memória de longo prazo e junta com as informações que você está recebendo, e você consegue juntar elas para conseguir ter um pensamento, algum tipo de conclusão a respeito das coisas que você lembra, as coisas que você está vendo, sentindo no momento, né? E depois a gente tem aqui a evocação, no caso o acesso, né? o armazenamento, que a gente passa do working memory para a memória de longo prazo. Essas memórias de longo prazo, elas já têm um armazenamento muito maior de tempo, que pode ser tanto de algumas horas, alguns dias, semanas, ou uma vida inteira. Isso vai depender muito de memória para memória. Mas as suas memórias, elas fazem mais ou menos esse fluxo, né? Elas têm esse andamento na sua cabeça, e você, como aluno aqui, está participando da palestra, você quer decorar aqueles 10 itens. Então, onde a gente quer botar essas informações? A gente quer botar aqui na memória de longo prazo. Como que funciona a memória de longo prazo? Eu estou falando muito perto do microfone, muito longe, tá bom? Tá bom? Como que funciona a memória de longo prazo? As memórias que a gente percebe, que a gente está usando no momento, a memória de trabalho, elas ficam primariamente aqui na frente, no córtex pré-frontal. E quem cuida de armazenar e decidir quais informações são relevantes ou não para a sua memória, para jogar para o longo prazo, é o hipocampo, que é esse negocinho que está aqui destacado, né? Ele está em amarelo. Ele tem o formato de 2 cavalos marinhos. Curiosidade. E esse carinha é o responsável por decidir o que você vai lembrar ou não. Então, ele também é responsável por ligar as outras partes do seu cérebro e fazer conexões, né? Você cria uma memória quando você envia 2 estímulos elétricos para 2 neurônios diferentes. Eles se conectam, tem uma sinapse, e ali você tem uma memória, né? Redes neurais, os seus neurônios, você tem... Putz, eu anotei em algum lugar, não lembro de cabeça, mas é em torno de 100 bilhões de neurônios na sua cabeça. Ih, eu passei. Meu Deus. Acabei com... Foi mal. Você tem mais ou menos 100 bilhões de neurônios, tá? E eles têm muitas conexões entre si, e algumas conexões são mais fortes, né? Por isso que algumas memórias você consegue lembrar muito melhor, que são de alguns momentos importantes na sua vida, algumas emoções fortes que você sentiu, né? E como a gente quer armazenar mais memórias na nossa memória de longa duração, quais são as técnicas que a gente pode usar? A gente viu que lendo uma lista de 10 itens não é uma memória eficiente, né? Não é uma forma eficiente de você lembrar. Qual é uma forma mais eficiente? Com imagens, com a memória visual. A nossa memória visual tem um processamento até 60 vezes mais rápido do que a memória por texto ou por áudio, né? Você ouvindo. E você consegue memorizar essas informações em chunks,
que nem eu tinha mostrado que na Working Memory a gente tem elas separadas em chunks. Quando você vê uma imagem, você não está lendo uma palavra de uma vez, você está vendo várias informações de uma vez. O que está acontecendo naquela imagem, qual o contexto, quais cores, formatos, aonde ela está, tem diversas informações. E é por isso que também que existe essa frase, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Né? Então, vou fazer outro teste rápido aqui. Eu vou mostrar uma imagem no telão por um tempo bem grande, 2 segundos. Tá? E eu quero que vocês olhem para essa imagem e vocês tentem perceber o máximo de detalhes possíveis. O que está acontecendo, as cores, os formatos, o tempo, tudo nessa imagem, beleza? Vamos lá. Talvez tenha sido até mais rápido do que 2 segundos. Mas vocês olharam essa imagem e muitos de vocês, eu acho que até conseguem falar para mim, não só uma lista de 10 coisas que estão acontecendo nessa imagem, mas podem escrever um parágrafo. Algumas pessoas conseguem escrever 2. Se você estiver acostumado a escrever, é capaz que você escreva até 3 parágrafos de coisas de 1000 palavras. Né? Alguém aqui arrisca fazer uma lista de coisas que estavam acontecendo na imagem? Iago, você que lembra. Como que você descreve a imagem? Não, pode falar aí, eu repito aqui qualquer coisa. Ah, tá. Online friendly aqui. Então, tinha 3 pessoas jogando futebol, 2 estavam com uniforme azul, um estava com uniforme vermelho. O que estava com uniforme vermelho estava com a posse de bola, estava querendo fazer um chute, tinha fute-campo, tinha arquibancada atrás, plateia, etc. Pô, acho que era mais isso. É muita informação, que você pegou em 2 segundos, enquanto o nosso primeiro teste a gente tinha feito. Eram 10 informações e a gente não conseguiu decorar as 10. Então, era só mais um teste rápido para a gente conseguir fazer aqui e ter uma ideia do porquê que a imagem visual ela é mais eficiente do que outras formas de informação que você recebe. E agora eu queria fazer o desafio número 2. Né? Para esse desafio número 2, eu quero colocar em prática essa teoria de que a visão, a memória visual, ela é mais eficiente para a sua memória. Né? Então, todo mundo, por favor, fiquem confortáveis, fechem os olhos. Eu quero que, enquanto eu estiver falando essa historinha, eu quero que vocês imaginem com o máximo de detalhes possível, ok? Quero que vocês imaginem vocês imersos nesse ambiente, que vocês lembrem das cores, dos formatos, da temperatura, o máximo de detalhes possível, ok? Então, eu vou começar a listar aqui, beleza? Imagine que vocês estão na rua da casa de vocês. Vocês estão na calçada. E vocês começam a andar. Vocês olham para os pés de vocês e vocês estão calçando um tênis que tem formato de uma boneca bebê. E esse sapato está muito justo no seu pé. Então você olha para o seu pé e você está vendo um sapato justo de bebê. Continuando andando, você sente que o seu joelho se separou do seu corpo. E você cai no chão. Você precisa juntar o seu joelho de novo para continuar a andar. Então você pega o que tem para juntar ele de novo. Então você enche ele de cola e amarra ele com um cadarço. Então o seu joelho você junta ele com cola e cadarço. Você continua andando e você vai pegar um transporte. Esse transporte é uma linha de 11 combis, uma atrás da outra. E você foi designado para Kombi 11. E você chegando na Kombi 11, você sente dor nas suas coxas, muita dor nas suas coxas, de tanto que você andou. Então você está sentindo dores nas coxas, de tanto andar até a Kombi 11. Na Kombi, você se senta e você sente na sua bunda alguma coisa estranha. É um manequim que alguém deixou no assento que você sentou em cima.
e você levanta, e o manequim vai junto, porque ele está amarrado na sua bunda com um cadarço. Então, na sua bunda está amarrado um manequim com um cadarço. Saindo da Kombi, você chega em um prédio, que é um prédio do governo. E eles te puxam pela cintura, porque você não declarou todos os seus bens. E o cara chega e te fala, para você declarar a anta grande que você tem. Então, o cara te puxa pela cintura e fala, declare a anta grande. Você entra no prédio e você vê que está acontecendo um show de rock. Todos os funcionários estão tocando um show de rock, né? E você sente no seu peito o grave das caixas de som. Então você está sentindo no seu peito o grave de um show de rock. Ok? Lá você se sente estranho. E você olha que nos seus ombros começaram a crescer algumas plantas. E essa planta, devido à dor do crescimento dela, ela está gemendo de dor. Mais especificamente, o caule da planta. Então, nos seus ombros, você vê o caule gemer. Pode imaginar o caule gemendo. Nos seus ombros, você vê o caule gemer. Agora, no seu pescoço, você continua sentindo algo muito estranho também. E você bota a sua mão no seu pescoço e você começa a sentir que tem algumas bolinhas. São balas de goma. Tem várias balas de goma no seu pescoço. Você tira elas e você conta 70 balas de goma, né? Então, você tem 70 gomas no seu pescoço. Você corre para o banheiro, você está desesperado, e chegando no banheiro, você olha para o espelho e você vê o seu reflexo olhando para você. E o seu reflexo, ele está dizendo algo para você. A boca do seu reflexo está mexendo. E ele diz, comece a dançar. Você acha tudo isso muito estranho. E quando você se vira para ir embora, os seus olhos vão para cima. Porque algo tirou o teto do prédio. Era Cristo, tirando o teto do prédio. Então você olha para cima e vê Cristo no alto. Você olha para cima e vê Cristo no alto. Podem abrir os olhos e voltem para cá para a palestra. Espero que um lugar mais seguro do que o que vocês estavam agora há pouco. E, né, o que é essa história que vocês acabaram de ouvir? É uma história muito bizarra, uma história que eu espero que vocês tenham imaginado com o máximo de detalhes possível, mas ela não tem nada a ver com nada. Essas informações são muito mais fáceis de você lembrar do que outras sem contexto nenhum. A gente deu um contexto para essas informações. Só que, sem vocês saberem, vocês acabaram de decorar a lista das 10 celebridades mais seguidas do Instagram, em ordem. Tá? Então, vamos lá ver quais são as celebridades mais seguidas. Em 10º, né, a gente vai seguir a ordem do nosso corpo. Né? Lá no começo, você tinha olhado para os seus pés e você tinha visto o quê? Um sapato justo de bebê. Então, quem é o justo bebê? É o Justin Bieber. Né? Andando, os seus joelhos se separaram do seu corpo. E para juntar eles, você usou cola e cadarço. Cola e cadarço é a Khloe Kardashian. Eu forcei um pouco nessa. Mas vocês vão vendo que como os nomes vão ficando mais reconhecíveis, vocês conseguem pegar melhor. Depois disso, vocês foram até o seu transporte. Que vocês pegaram qual carro? A Kombi 11. E o que eu fiz? Esse é o último slide? Como que eu volto para o primeiro?
Volta pro que tava para não passar o resto. O que eu cliquei? É a segunda vez que eu clico alguma coisa aqui. Ah. Volta. Aí, pronto. Tá bom. Obrigado. Então, a gente foi e pegou a Kombi 11. Isso porque você sentiu dor nas suas coxas, né? Então a gente está subindo. Depois da coxa, a gente veio para a bunda. Quando você sentou na Kombi, o que você sentiu? Um manequim que estava amarrado em você com um cadarço. Então, é um manequim no cadarço. Na Kim Kardashian. Depois, você saiu da Kombi e te puxaram pela cintura. Né? E o que eles falaram para você? Declare a anta grande. Declare anta grande. Ariana Grande. Lá dentro, você viu que estava tendo um show de rock, que você sentiu no seu peito a batida do show de rock. Então, o próximo é o show de rock. É o The Rock. Esse foi melhor. Nisso, você começa a sentir algo estranho nos seus ombros. E o que você viu? O caule gemer. A Kylie Jenner. No seu pescoço, você viu que tinha algo estranho. E você começou a tirar 70 gomas. É a Selena Gomez. Você vai para o banheiro desesperado, você olha o seu reflexo, e o seu reflexo diz para você: comece a dançar. Comece a dançar. E quando você se vira, e quem está lá em cima tirando o teto? Quem está no alto? O Cristo no alto. Cristiano Ronaldo. Essas associações, elas são associações bem bobas, são muito ruins, né? Só que essa memorização, ela foi feita a partir dos nomes, né? Para alguém que talvez não conhecesse nenhum desses artistas, seja uma associação melhor, para conseguir ligar o nome ao acontecimento, né? Quem aqui acha que conseguiria lembrar de uma lista de 10 nomes ou 10 itens melhor com essa técnica do que com a primeira? Obrigado, a maioria. Que bom. Foi um exemplo que eu fiz rápido, né? Mas uma vez que você está tentando lembrar algo que você está estudando, uma lista de algumas coisas, né? Você quer usar algumas técnicas para conseguir lembrar de itens que são importantes para você. Essa técnica de você lembrar das coisas bizarras, ela funciona mais porque são coisas inéditas. Você consegue lembrar muito mais fácil de coisas estranhas do seu dia a dia do que de coisas normais que você vê regularmente, né? Por que eu falei para vocês imaginarem com o máximo de detalhes possível? Como eu imagino a minha rua de casa, que eu estou, é diferente da rua de casa de vocês. Eu podia falar, imaginem que vocês estão em uma rua, mas isso não tem detalhes. Tem que ser a rua de casa de vocês. É um lugar familiar. É um lugar onde você já tem muitas conexões nervosas a essa memória. Você consegue acessar essa memória muito mais fácil. Quando você liga uma nova peça de informação a essa memória, você tem uma facilidade muito maior de conseguir puxar ela de novo e lembrar dela num momento posterior, né? Então, por isso que vocês começaram na rua de casa. E por isso que vocês imaginaram tudo isso do jeito de vocês. Se eu mostrasse um vídeo aqui com todos esses passos, vocês provavelmente não iam lembrar tanto quanto se fosse na cabeça de vocês. Porque o jeito que eu imagino Cristo pegando o teto, né, do banheiro
do alto é muito diferente do jeito que vocês imaginam, né? Teve gente que imaginou o Cristo Redentor, teve gente que imaginou Jesus mesmo chegando lá e tirando o teto do banheiro. Então, o jeito que você processa as informações é o melhor jeito de você lembrar das informações que você quer lembrar. Quanto tempo tem? Tem alguém com tempo? Ninguém contou? Tá bom. Essa técnica, ela tem vários usos, né? Digamos assim, que algo no seu dia a dia, você quer lembrar de alguma coisa. Por exemplo, o nome de alguém. Eu, por exemplo, eu vou dar um exemplo do meu dia a dia. Dia sim, outro também, eu vou no comércio que tem logo em frente da minha casa e tem um cara lá que é o cara que vende os salgados, que vende o café lá. E como eu vou sempre lá, eu falei, eu quero chamar esse cara pelo nome. Né? É uma questão também de respeito, de educação, chamar a pessoa pelo nome. Então eu cheguei lá e eu perguntei, qual que é o seu nome? Ele falou, meu nome é Mauro. Eu falei, tá, como que eu vou lembrar que o nome desse cara é Mauro, sem ter que chegar outro dia aqui e perguntar de novo? Eu tive que fazer alguma associação, né? Então, eu sabia que toda vez que eu chegava lá, eu olhava para a vitrine de salgados. E tinha um que sempre estava muito bonito, que era o Bauru. Então eu associei o Bauru com o Mauro, né? Então na minha cabeça eu chego lá e eu falo, é o Mauru que está lá, do Bauru, que vem de Bauru. É uma associação meio tosca, talvez. Mas é um jeito que você consegue lembrar de mais coisas, né? Às vezes algum nome você não consegue relacionar com nada, né? Você conhece uma menina chamada Fernanda. Putz, o que eu posso relacionar com Fernanda? Você pode relacionar com alguém que você conhece, chamada Fernanda. Né? Por exemplo, você tem uma avó que se chama Fernanda, então você imagina as duas tomando um chá juntas. Sabe? Enfim, mas esse uso ele não se limita só para nomes, para listas. Né? Tem muitas coisas que você quer lembrar durante o dia a dia. E a ideia era utilizar isso no aprendizado. Né? Então, tem diversas coisas. Eu pelo menos, estava estudando o AC2. Eu estava estudando o AC2 aí também. E tinham muitos nomes estranhos que eu estava tentando lembrar. E eu não conseguia lembrar de todos. Né? Eu fiz várias associações na minha cabeça, mas como já passou a prova, eu também já deixei de lembrar. Mas são coisas que você pode utilizar. Né? Você tem que saber utilizar o seu hipocampo. Sabe? Outro jeito de você conseguir lembrar mais coisas é você dormir bem. Porque muitos desses armazenamentos que você faz, as memórias que estão na sua memória de curto prazo, o seu hipocampo ele joga elas para de longo prazo enquanto você está dormindo. Então, por isso que quando você passa a noite estudando, você dorme pouco ou não dorme. Quando chega a hora da prova, você não lembra nada. É porque teve esse corte aí no meio. Ou também, o álcool também influencia no hipocampo. Ele dificulta a criação de memórias de longo prazo. Então, por isso que quando você bebe muito, durante a festa você está lá se divertindo, você lembra de tudo, mas no dia seguinte você não lembra de absolutamente nada. As memórias que estavam na sua memória de curto prazo, na sua working memory, já eram, não foram para a sua memória de longo prazo. E você só vai descobrir através das fofocas dos seus amigos no dia seguinte. Eu tinha separado mais ou menos isso para falar. Tem outros usos que poderiam ser muito mais abrangentes, como aprendizado de idiomas, ou outras técnicas, por exemplo, o Palácio da Memória. E, enfim, várias outras técnicas que assim, mereciam uma outra palestra inteira. Né? Eu quis tentar trazer aqui apenas um exemplo de como vocês podem tentar fazer do jeito de algo que vocês queiram. Sejam nomes, sejam algo da faculdade, seja algo que você faz de hobby, que é tentar ligar tudo isso com imagens, com coisas que você já conhece, com coisas familiares, para você fortalecer essas memórias com as que você já tem na sua cabeça
e conseguir lembrar de tudo que você quer, né? E eu só quero finalizar aqui com uma frase que eu gosto bastante. Opa, não é aqui. Que é que existem poucas habilidades mais importantes do que a habilidade de aprender, né? Eu vim aqui também, eu tive que estudar um pouco para estudar bastante também, a mais do que para conseguir fazer essa palestra, mas eu também não sei tudo, né? Eu também estou aqui, não sei falar em público, estou aqui aprendendo isso também, que nem teve a palestra do PET na quarta-feira, acho que foi na quarta-feira, que eles falaram que ensinar é um ótimo jeito de aprender também. Então, eu também estou aqui aprendendo. Mas muito obrigado a todo mundo que veio, e é isso. E eu deixo aqui um QR Code do meu LinkedIn, para quem quiser se conectar, vamos nos conectar. E eu não botei o meu Telegram, o meu Instagram, mas o meu Telegram é Leo Boing e o Instagram é Leo_Boing. Então, todo mundo que me pedir para seguir, se alguém quiser mandar mensagem, tirar qualquer dúvida, eu me deixo à disposição. Beleza? Obrigado, Boing. Muito boa a palestra, gente. Acho que todo mundo curtiu muito, muito útil para a gente. Então, muito obrigado por trazer esse tema. Antes de mais nada, eu só queria saber se tem alguma pergunta aqui no presencial, alguma dúvida que vocês queiram tirar. Essa palminha aí foi... Cachorro. Fiu. Boa noite. Então, eu queria saber, tipo, em que momentos na prática, no seu dia a dia, você acaba usando essas técnicas? Se tem alguma que você usa mais? Em que momento você usa ela, geralmente? Você consegue aplicar a diferentes trilhas de conhecimento, vamos dizer assim, tipo, diferentes tipos de conhecimento, né? Estudar um idioma é um tipo de conhecimento, exige um tipo de técnica, um tipo de estudo diferente de, por exemplo, memorizar uma lista de 10 itens, né? Tem técnicas para cada um. Não que uma não possa ser utilizada em outra, né? Mas no dia a dia, eu tenho problema lembrando nomes de pessoas. Então, como eu falei, do caso do Mauro. Eu lembro até hoje, tipo, eu perguntei faz uns 2 anos o nome do Mauro e eu lembro até hoje a lembrar do nome dele, né? Uma moça do comércio embaixo de casa também, o nome dela é Marisa, né? Nossa, Marisa, como é que eu vou lembrar de Marisa? Então, daí eu lembro que toda vez que eu olho para ela, eu lembro do jingle das lojas Marisa, né? Então, é um jeito de você lembrar, né? Mas estudando também, tem exemplos para o nosso curso também, mas eu até estava comentando isso com uma colega que estuda medicina. E ela tinha que lembrar de todos os ossos do corpo humano, todos os ligamentos. E, enfim, a gente fez lá várias associações para conseguir lembrar de tudo, né? Utilizar música também é um bom exemplo para você conseguir lembrar de várias informações em sequência. Mas no dia a dia, eu imagino que nosso contexto dá para utilizar muito nas aulas mesmo, né? Se você vê algum conceito que não seja necessariamente um objeto, né? Por exemplo, é muito mais difícil você imaginar uma imagem, você colocar na sua cabeça uma memória de uma imagem, que nem eu falei que é mais eficiente. A imagem, por exemplo, de uma xícara de café. Para você, uma xícara de café pode ser uma xícara branca, de porcelana, né? Eu estou pegando um copo só de exemplo, né? Não é uma xícara. Mas para outra pessoa pode ser um desenho de uma xícara, sabe? Ou pode ser a xícara que você usa em casa, que é do Homem-Aranha, vamos dizer assim. Como que você vai imaginar, por exemplo, evolução em uma imagem? Você tem que ter mais criatividade. Então, enquanto você está na aula, também você pode utilizar tentando fazer desenhos. Desenhos, mapas mentais funcionam muito bem, que são jeitos de você lembrar a posição das coisas, onde elas estão, quais são as correlações. Você pinta de uma cor um conceito, pinta de outro conceito, e você, pelas cores, você consegue associar também, né? Assim, é um exemplo bem genérico de estudo, né? Mas é um dos jeitos de você utilizar mais no dia a dia.
precisei nem perguntar, aí que eu gosto. Você segue alguma linha, algum autor que fala sobre isso, ou foi empiricamente que você descobriu essas coisas? Imagino que não. Eu também... Não, é porque tem que ter uma base teórica, alguma coisa, né? Eu imagino que sim. E outra coisa você acha que o foco tem relação com isso? Quando você estava falando aí, eu, por exemplo, meu foco é mal treinado e acho que da maioria das pessoas aqui, por causa das redes sociais, etc., a maioria das pessoas do mundo hoje em dia. Então, eu, por exemplo, me distraí enquanto você ia falando. Eu percebo que a nossa geração, principalmente, não tem muito foco assim. Enfim, você acha que tem impacto, tem relação com isso da memorização? Que você perguntou de algum embasamento. Tem um autor, que eu até fiz o curso dele, eu acho que eu não vou lembrar do primeiro nome dele, mas é Dr. Levi. Eu posso pegar o nome inteiro e te passar depois também, beleza? Eu te passo também o curso que eu fiz, a bibliografia dele, mas ele tem muito conteúdo disso, de memória, de como que funciona o cérebro humano. Tem muito conteúdo na internet disso também, né? Tem diversos vídeos no YouTube, tipo, se alguém estiver interessado, tem zilhões de vídeos no YouTube sobre isso, de aprendizado. E o outro que você perguntou do foco, o foco, né, a palestra aqui eu falei mais de memória, né, de memória para aprendizado. Mas se você não tem foco, você não consegue juntar todas as informações que você quer, né? Se você tem algumas memórias ali na sua memória de trabalho, elas estão ali. Se você se distrai, elas podem sair, né? Você não presta atenção, que nem no slide que eu tinha botado antes. O que você dá atenção passa para uma memória mais avançada. Então, se você não dá atenção, ela não vai, né? Assim, eu poderia dar algumas dicas de como melhorar o foco, tal, né? Não sei se eu tenho tanta propriedade para falar aqui agora, né? Mas para uma questão de aprendizado, de memorização, a ideia é você ter um foco melhor, né? Também tem meios de você melhorar isso, né? A gente está numa época que todo mundo tem um foco pior do que um peixinho dourado, né? Que é muito difícil. E você consegue treinar isso, né? Um meio muito bom de treinar isso é a meditação, né? Parece um pouco clichê, mas é. Que você se induz a ter uma concentração, né? Você fica ali, você só está ouvindo a sua respiração. Se a sua mente vai para outro lugar, você traz ela de volta. E fica só ouvindo a sua respiração, né? Também tem muito conteúdo de meditação na internet. Eu recomendo muito. Tem um aplicativo, acho que é Medito. Eu uso ele também. Mas, assim, a gente pode falar depois mais disso aí também. Eu te passo o nome do rapaz. E essas outras dicas. Pessoal, eu acho que eu vou abrir para o online, porque me disseram que tinha perguntas online. Não? Não temos? Pode ser? Ah, olha só. Gustavo Macedo, muito obrigado pela pergunta. Palácio das Memórias se relaciona com memória visual de algum jeito? Sim, Macedo, se relaciona. Obrigado pela pergunta também. Mas o Palácio das Memórias, eu tinha mencionado rapidamente, mas é um outro meio de você guardar as informações que você quer guardar, né? A gente fez um testezinho por meio de uma historinha, que você ia de um lugar até o outro. A ideia do Palácio das Memórias é você estar em algum lugar que você é familiar. Pode ser a sua casa, pode ser o seu trabalho, pode ser, até pra gente aqui, às vezes, a Ayashi. É algum lugar que você conhece muito bem, que você sabe onde estão as coisas e que você consegue, na sua mente, andar por esse espaço inteiro, né? E na sua cabeça, o que você vai fazer? Vamos dar um exemplo assim da sua casa. Você está em casa e você tira todos os móveis que tem nela, na sua cabeça. Tira todos os móveis que tem nela, tudo que tem dentro dela. E você, nas coisas que você quer lembrar, você vai andar pela sua casa, pelos cômodos da sua casa, e você vai colocar esses marcadores em cada um desses cômodos, né? Então, por exemplo, vamos dizer que você quer lembrar de uma
de uma lista de compras para o mercado, né? Você tem que comprar leite, carne, ovo, macarrão, refrigerante e guardanapo. E daí, como que você vai fazer para lembrar disso? Você está passando na sua casa e daí no seu sofá você vê que tem uma vaca e um boi. O boi vai te lembrar de que você tem que comprar carne, a vaca, ela dá leite, vai lembrar de você de comprar leite. Quando você está indo para o seu quarto, no corredor, está cheio de ovos quebrados no chão. Isso vai te fazer lembrar de comprar ovo. Você vai entrar no seu quarto e a maçaneta está mole, como se ela fosse de macarrão. E dentro do seu quarto o seu quarto está alagado de refrigerante. Isso vai te fazer lembrar de refrigerante. E o único jeito de você secar todo esse refrigerante é com um guardanapo que está no teu bolso, né? Então aí você já lembra de todos os itens que você precisa, né? Carne, leite, ovo, macarrão, refrigerante e guardanapo. Beleza? Isso você andando pela sua casa, né? Eu imagino que quem acompanhou estava imaginando a sua própria casa. E esse é um exemplo muito bom. Eu vi um vídeo do YouTube do Ciência Todo Dia. Ele fez esse exemplo e eu falei, nossa, muito bom, vou usar. E usei. Mas o Palácio das Memórias é um meio muito eficiente de você conectar tanto um ambiente conhecido, de memórias conhecidas, que são muito familiares para você, e as memórias visuais. Perfeito. Pessoal, realmente a palestra foi muito interessante. Vi que vocês têm muitas perguntas. O Boing estará disponível para sanar suas dúvidas. Mas, infelizmente, temos que encerrar. Cadê um A? Obrigado, gente. Muito querido, muito obrigado, viu? Mas muito obrigado aí por toda a recepção. Tamo junto. E meus parabéns também, COSSI. Meus parabéns ao COSSI também por essa semana linda que vocês fizeram. Tudo aí que vocês apresentaram, todos os conteúdos. Meus parabéns. Eu sei que não é fácil, eu já estive também na cadeira, né? Então, tenho certeza que foi fruto de muito trabalho, né? Resultado de muito trabalho. Então, também, obrigado de novo, pessoal, e uma salva de palmas para a COSSI, né?